Pessoal, continuando a nossa aula, vamos trabalhar mais uma revolta, que foi chamada Revolta dos 18 do Forte. Essa revolta foi um movimento, gente, composto por oficiais de baixa patente. Esses oficiais, principalmente a maioria deles, foram tenentes do exército, tá? Que eles queriam um objetivo, eles tinham um objetivo. Eles eram contra a política que era estabelecida no Brasil, que naquela época era a política do café com leite. Vocês devem lembrar, não é? A política do café com leite de São Paulo e de Minas Gerais. E, além de serem contra a política do café com leite, eles também não aceitavam a eleição de Arthur Bernardes para presidente da República. Então, eles fizeram essa revolta. Além dessa revolta, houve a segunda revolta tenentista. Esta aconteceu de 1922 e foi até o ano de 1924, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, nesses dois estados, Rio Grande do Sul e São Paulo, e eles defendiam emprego para o povo e a redução de preços de bens de consumo, eles defendiam o fim da inflação e também eles acabavam enfrentando, né, tropas federais e por conta disso acabaram derrotados pelas tropas federais. Depois desse processo todo também tem a questão da Coluna Prestes. Esse foi um movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que durante alguns anos, né, ele foi esse grande líder, e que depois, Carlos Prestes, ele acaba se filiando ao PCB, que é o Partido Comunista do Brasil. Pois bem, Carlos Prestes comandou um exército marchando pelo Brasil, afora, pelo Brasil inteiro. Ele defendia o fim das oligarquias, ele queria que o voto fosse secreto, que houvesse o fim da inflação, que houvesse mais alimento para a população, para o povo, que o povo passasse a ter direito à moradia. E ele vai levando até a marcha quando vai se encerrar em 1927, quando Prestes se aproximou dos comunistas. Pois bem, gente, e para irmos finalizando a nossa aula hoje, nós vamos trabalhar de um assunto que vocês já viram comigo até, que é a Semana de Arte Moderna, de 1922. Pois bem, lembrando que a Semana de Arte Moderna de 22 vai acontecer de 11 a 18 de fevereiro de 1922, e esta Semana de Arte Moderna ela vai apresentar rupturas e inventar e criar com liberdade. Ou seja, eles vão romper com o passado, com a influência europeia e vão trazer uma verdadeira produção nacional. A ideia é trazer uma verdadeira produção nacional. Esse movimento, que é o movimento da Semana de Arte Moderna, ele vai abrir as portas para o modernismo, tá? E este movimento ele foi liderado pelos artistas plásticos, tá? No caso, ele foi liderado pelo artista plástico Di Cavalcanti. Di Cavalcanti é o grande líder da Semana de Arte Moderna de 1922. E além de Di Cavalcanti, que é a grande referência nesta Semana de Arte Moderna, ele vai ser também apoiado pelo empresário Paulo Prado. Então, eles conseguem fazer com que a Semana de Arte Moderna consiga ter grande destaque na sociedade e no Brasil daquela época. É o grande momento, tá certo? É o grande fato que acontece. Pois bem, gente, eu preciso agora que vocês façam a atividade que está nesse capítulo, tá bom? Respondam as páginas restantes, tá bom? Deste capítulo, e na próxima aula nos encontramos. Façam e mandem para mim ainda hoje, tá bem, gente? No mais, fiquem com Deus e se cuidem.